O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 3 de março. Presidente da Argélia desafia protestos e oficializa candidatura para 5º mandato. Me surpreende a cara de pau do sujeito. Não, e o detalhe é que ele está hospitalizado na Suíça. Nem na Argélia ele está. Quem apresentou a documentação da formalização da candidatura foi o seu diretor de campanha, o Abdelghani Zaleni. Tá? A lei eleitoral não prevê, né, que o candidato deva se apresentar pessoalmente, fisicamente. E o detalhe aqui, ele ainda, digamos assim, deu um alerta, né, para os protestos. E já esse alerta já foi ontem, tá, quinta-feira, dizendo que se nos protestos que estão ocorrendo hoje, inclusive, né, porque vamos lembrar, hoje, enquanto gravamos esse programa, é sexta-feira. Sexta-feira que é o dia santo do Islã. Então é como se fosse o dia, o fim de semana deles, tá? Então assim, enquanto aqui no Brasil, por exemplo, na época do impeachment, você tinha protestos aos sábados ou normalmente aos domingos, no caso da Argélia, os protestos estão sendo, nesse caso, na sexta-feira. E aí ele disse que os nossos cidadãos tomaram as ruas para pacificamente expressar as suas opiniões. Porém, se os protestos permitirem a infiltração de forças ocultas ou pessoas que queiram causar discórdia, causar desordem, podem levar ao país ao caos, o que pode gerar uma crise e violência. Tá? Então, assim, ele basicamente disse, olha, a hora que eu quiser, né, dar justificativa de que os protestos forem filtrados por alguém, eu vou mandar sentar porrada, tá, em todo mundo e pronto, né? Só que assim, ele já está aí, como a gente mencionou no programa passado, retrasado, em breve a gente vai ter que fazer um bloco específico sobre a Argélia, né? O Abdulaziz já está no crepúsculo do tempo natural da vida, né? Ficou poético para chamar ele de velho. Né? É um eufemismo. Então assim, quando eu falo problemas de saúde, não é que ele tem que tomar um remedinho para pressão. Ele tem problemas, inclusive, de fala, devido às sequelas de problemas de saúde. Então, se questiona muito se, caso esses protestos vão além, e como for a eleição, né, se ele for reeleito com 120% dos votos, né, se não pode a situação realmente piorar. É um pouco parecido, tá? Eu vejo com a situação que foi o gatilho da Revolução Mexicana em 1902, né, que foi o Porfírio Dias, que era o ditador / presidente do México, já tinha 30 anos, ele disse não vou mais concorrer, também já estava, né, no estágio avançado da vida natural, falou, quer saber, vou concorrer sim, ganhou a eleição com, né, 212% dos votos, e aí começou o período revolucionário, começa a revolução. Então eu vejo uma coisa um pouco parecida, digamos assim, talvez fosse o caso de uma retirada honrosa, né? Na política e no futebol, você tem que saber quando parar. Entendeu? É aquela coisa, senão você passa vergonha. Somente quando você faz transição de um para o outro. E pra gente fechar aqui rapidinho no mundo árabe, né, digamos assim, a Síria, pela primeira vez desde 2011, participou da reunião dos grupos dos países árabes, né, desde 2011 ela estava suspensa. Em determinado momento, inclusive, a Síria foi substituída pela oposição síria, né, e também no Egito, o fotógrafo Mahmoud Abu Zeid, né, também conhecido como Shawakhan, foi libertado da prisão depois de ficar 6 anos preso por
basicamente pelas suas fotos, né, por conta das forças do governo, das forças policiais, reprimindo protestos, né, ali no contexto da chamada Primavera Árabe, né, ele foi detido em agosto de 2013, já quando nós tínhamos a eleição, né, do Mohamed Morsi. O Morsi foi derrubado, e aí centenas de apoiadores do Morsi foram massacrados. Ele tirou várias fotos, ele estava cobrindo o evento, foi preso, ficou 5 anos em cana, 6 anos em cana, e ele foi libertado essa semana. Tá? Então fica aí também esse registro já um pouco mais positivo. Notícia da última segunda-feira, dia 4 de março. Ministra do Tesouro renuncia e amplia crise no governo canadense. A ministra Jane Philpott, né? Não sei, tá com PH, né? Acho que é Philpott, talvez seja Philpott, Philpott, não sei, às vezes ela pode ser de origem francesa. Em Quebec eles devem chamá-la assim. Pode ser. Ela renunciou na segunda-feira, disse que não mais confia no governo do premier Justin Trudeau. Estive considerando os eventos que sacudiram o governo nas últimas semanas. Após uma reflexão séria, cheguei à conclusão de que devo renunciar como membro do gabinete. Os princípios solenes em jogo são a independência e a integridade de nosso sistema de justiça. Infelizmente, perdi a confiança em como o governo tratou esse assunto, em como respondeu aos problemas que se apresentam. Né? É a segunda, né, a pessoa do alto escalão do governo, e a segunda mulher, né, do alto escalão do governo canadense que renuncia. Essa crise começou com a renúncia da ex-procuradora-geral, a Jody Wilson-Raybould, que a gente comentou no programa passado, que ela denunciou que o governo fazia pressão sobre o gabinete dela para chegar num acordo e evitar um julgamento por fraude da empresa de engenharia SNS Lavalin por subornar membros do governo Gaddafi na Líbia. E a empresa diz que caso ela vá à justiça e caso ela seja condenada, ela pode retirar suas operações do Canadá, já que ela vai ficar, inclusive, como parte da condenação, ela pode ficar até 2 décadas sem o direito de realizar contratos com o governo, né? E as grandes obras no Canadá, gasodutos, oleodutos, né, costumam ser de contratos com o governo. É uma situação muito parecida com a da Odebrecht em vários países latino-americanos. E aí, mais tarde nessa semana, também conhecido como ontem, quinta-feira, o Justin Trudeau, falando pela primeira vez em público sobre esse assunto, ele reconheceu erros da administração, ele disse que houve um desgaste de confiança no seu governo, ele agradeceu a ex-tesoureira que saiu do governo, tá? a Philpott, porém, ele não agradeceu a Wilson-Raybould. Ele disse que ela deveria ter procurado ele pessoalmente, disse que o diálogo é crucial nas pastas do governo, que ela não o procurou, apenas renunciou e jogou a caca no ventilador. Tá? Aqui o principal é o seguinte, ele não pediu desculpas, e ele não viu algum problema. Ele disse que houve um desgaste interno do governo de confiança e que isso foi causado por falta de diálogo. E aí eu abro aspas para ele. Se tratando de defender empregos e a integridade da lei, eu continuo a dizer que não houve pressão inapropriada. Por quê? O que ele quer dizer com integridade da lei? Se fizesse um acordo, não era ilegal. Né? O que o governo Trudeau e a empresa estariam defendendo era, olha, vamos sentar, paga uma multa, diz que foi muito feio subornar a galera lá na Líbia e pronto. O que a Procuradora-Geral queria é falar, não, tem que ir para julgamento por corrupção, por fraude, tá? E condenar os caras. Então o Justin Trudeau disse que ele não vê nada de errado. E por isso ele não vai renunciar. Tem gente pressionando para ele renunciar. O problema é que o Justin Trudeau, até um mês atrás, era barbada ganhar as eleições de outubro no Canadá. A partir de agora, já fica mais complicado. A imagem dele já está mais desgastada. As últimas pesquisas já mostram uma retomada do Partido Conservador. Então, até por conta da ideia, né, de que ele se colocava ali, né, como uma nova política, né, uma nova maneira de fazer política e tal. Então, o preço que o Trudeau pode pagar muito provavelmente vai ser eleitoral.
tá? Mas veremos aí cenas do próximo capítulo. Notícia da última terça-feira, dia 5. China luta contra a desaceleração econômica com grandes cortes de impostos e maior gasto público. Isso, nós tivemos a abertura, né, na China da Assembleia Nacional Popular, né, no grande Palácio do Povo de Pequim, com cerca de 3 mil delegados, né, do Partido Comunista Chinês. Tivemos uma apresentação, um discurso de abertura, né, uma apresentação, parece que, né, apresentação de escola, né, do primeiro-ministro chinês, o Li Keqiang. Lembrando, o Xi Jinping, ele é o presidente da China e ele é a principal autoridade, né? O premier é como se fosse ali o chefe dos ministros. E ele apresentou um novo plano econômico, né, para que, já que no ano passado a taxa de crescimento chinesa ia ser de 6,5% e foi de apenas 6%. É curioso como o crescimento econômico chinês a gente fala em outra realidade, né? Se o Brasil anunciar que vai crescer 6%, vai ter, sei lá, vai sair gente correndo pelada nas ruas comemorando. A China fica triste, né? E aí o governo anunciou um novo plano de aumento de gastos públicos para até 23 trilhões de yuans, o que daria 13 milhões de reais, mais ou menos, 13 trilhões de reais, desculpem, tá? E também a diminuição de cargas fiscais para empresas, incluindo aí diminuições em impostos sobre produtos e diminuições de contribuições obrigatórias ao seguro social. A questão, no fim das contas, é que o déficit orçamentário da China vai crescer 0,2% para ficar em 2,8%. Isso quer dizer que a China vai gastar mais do que tem. Tá? Lembrando que essa receita do gastar mais do que tem ou menos do que tem, ela normalmente, assim, vamos botar aqui, não é a coluna viva, não é economia, eu sei que os economistas vão discordar, é outra discussão, tá? Mas quando a gente olha para geopolítica, quando a gente olha para política, tá? Essa receita de austeridade, de gastar menos do que arrecada, é uma receita que funciona para países periféricos, tá? Para países como os países latino-americanos. Quando se trata de grandes potências, você pode gastar à vontade, tá? Porque ninguém vai bater na sua porta cobrando. Basicamente isso, né? Os Estados Unidos têm um déficit gigantesco e, claro, eu repito, estou falando aqui de política, não de economia. Tá? Então, a China anunciou esse novo plano econômico que, basicamente, ela vai gastar mais e cobrar menos da galera. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 7. Corte da Tailândia bane partido que nomeou princesa para eleições. O partido Thai Raksa Chart, né, que era, né, a gente mencionou aqui algumas vezes o que aconteceu na Tailândia, né, o partido nomeou a princesa Uboltana, que ela já havia renunciado aos seus títulos, ou seja, ela não está na linha sucessória, mas ela ainda tem o título, né, o nome, digamos assim, princesa. E na Tailândia, a família real não pode se envolver na política partidária. A Tailândia vive atualmente um período de junta militar, uma ditadura militar. E o partido era uma espécie de, né, digamos assim, de uma prevenção, né, um banco de reservas do partido do ex-premier, tá, o Thaksin Shinawatra. E a Suprema Corte tailandesa declarou que o partido infringiu a Constituição por colocar a princesa como candidata, já que isso foi um esquema diabólico, tá? Hostil à ideia de monarquia constitucional, em detrimento das instituições do país. Lembrando que na Tailândia, se você xingar o rei, isso é crime. Tá? Você não pode chegar na rua e falar, esse rei aí é um bundão. Não, isso é crime. Tá? Então o partido, por, digamos assim, ofender a monarquia ao colocar a princesa como candidata, foi dissolvido. Os críticos, é claro, dizem que o tribunal está dando um jeito de
cutucar as eleições, dissolvendo um dos partidos que é oposicionista à junta militar que governa, cujo general líder da junta militar vai ser candidato nas eleições. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 7 de março. Ataque com granadas deixa 18 feridos na Caxemira. Pra gente, né, ver aí que a coisa não está completamente tranquila ainda na região. Nós tivemos um ataque contra uma estação de ônibus na cidade indiana de Jammu. Tá? O ataque não teve um envolvimento, digamos assim, do Estado paquistanês, porém o Jaish el-Mohammed, o mesmo grupo terrorista, né, que deu estopim aos eventos das semanas anteriores, que é baseado no Paquistão, reivindicou o atentado e, só para provar o que nós falamos, caro Matias, vou dar outra sugestão de leitura, uma matéria da BBC, na verdade não é nem de leitura, né, é de fotos, que é Indians Emulate Pilots Hero Mustache, né? Que como o bigodão estiloso lá do Abinadab Vartaman está se tornando aí popular, se tornando uma moda indiana, com vários homens adotando esse visual, digamos assim, exótico de pelo facial. Inclusive minha mãe me mandou, né, o link foi do último cheque, né? Quando a gente falou da Caxemira, sim. E que daí a imagem que você escolheu justamente para postar no YouTube, né? Foi o Guilherme que escolheu. Foi o Guilherme? Mas tá dentro. E minha mãe me mandou, né, o link falando, é essa a sua inspiração pro bigode? Presidente da República Democrática do Congo faz acordo com Kabila para formar governo. O novo presidente, né, o Tshisekedi, formou, né, uma coalizão, digamos assim, com o Kabila, porque o partido do Kabila é o maior partido do parlamento, tá? A questão é que, assim, parece natural, né? O presidente eleito vai lá, faz um acordo com o maior partido do parlamento. Parece algo normal. A questão é que muita gente está dizendo que isso prova, mais uma vez, que isso seria mais uma demonstração de que a eleição do Tshisekedi teria sido fraudulenta, que ele, na verdade, é um testa de ferro do Kabila, que não podia concorrer a um terceiro mandato, e que, inclusive, o segundo colocado, né, disse, né, que isso mostra novamente e que ele é o verdadeiro presidente eleito da República Democrática do Congo. Abaixa o volume porque lá vem Double Fucking Breaking News. Governo finlandês renuncia. Qual é o impacto disso na feira, Felipe? Na feira acho que nem tanto, mas é uma situação curiosa, porque assim, a Finlândia vai ter eleições em abril, também conhecido como mês que vem. Né? Então, ela já ia ter eleições de qualquer jeito. E aí o governo de centro-direita, do Partido Conservador, o premier, o Juha Sipilä, renunciou porque não conseguiu, antes das eleições, aprovar as suas reformas na Previdência Social e na saúde pública. E a Finlândia, em relação à Previdência Social, talvez seja um dos países que mais sofre por uma mudança na pirâmide demográfica, né? Que a Finlândia ela tem um baixo crescimento demográfico e, junto com isso, né, um crescimento, né? A população mais velha, já aposentada, vive mais. Então, né, a solução na Finlândia talvez, né, não sei qual será. Não conseguiram passar essas reformas e aí ele renunciou, mas o presidente do país pediu que ele fique de governo provisório até as eleições, né? Então, veremos aí como vai ser. As pesquisas dizem que que a centro-esquerda, né, os social-democratas, são os favoritos, né, para eventualmente vencerem. A Argentina aumenta a cota de mulheres no Congresso para 50%. Isso, essa notícia é de hoje,
tá? O Congresso argentino, né, publicou hoje no Boletim Oficial uma matéria da Silvia Colombo, em que já nas próximas eleições, em outubro, 50% do Congresso argentino deverá ser formado por mulheres. Tá? A atual cota era de 39%, agora vai ser meio a meio, determinado por lei. Tá? Tem gente que é contra esse tipo de coisa, porque interferiria na liberdade de escolha dos representantes. Tem gente que é a favor, porque coloca que se você for esperar uma mudança orgânica, né, com o poder econômico, as tradições e tudo mais, você ainda vai ter um predomínio masculino muito grande na política. E uma de agora a pouco, né, que a gente repercutiu o caso na semana passada da menina de 11 anos que foi submetida a uma cesárea sem consentimento, né, e a criança que nasceu no final de fevereiro, na 25ª semana de gestação, pesava 660 gramas, veio a óbito hoje, notícia que foi publicada pela Folha, e que, inclusive, o caso do estupro, né, da menina pelo marido da sua avó na província de Tucumã, na Argentina, e entra mais uma vez, né, em debate a lei de aborto, ainda mais agora com o novo ciclo parlamentar na Argentina, deve ser debatida novamente e votada. E também agora outras notícias em relação a mulheres no Dia da Mulher. Mas agora fora, né, da América Latina, nós tivemos hoje protestos e um pedido de greve feminina de 24 horas na Espanha, tá? Na verdade, ela foi convocada pelas mulheres sindicalistas, porém, ela atinge não apenas mulheres, mas outros homens também cruzaram os braços. E aí é uma greve, tanto uma greve trabalhista, como também uma greve estudantil, e teria atingido cerca de 80% das universidades hoje na Espanha, tá? E nos protestos, tá, em Madrid, calcula-se, ainda não tem uma estimativa final, mas que nos protestos em Madrid foram aí algumas dezenas de milhares de mulheres nos protestos. E em Israel nós tivemos um protesto também com algumas dezenas de mulheres do grupo Mulheres do Muro, tá? Que foram realizar suas orações no Muro Ocidental, também chamado de Muro das Lamentações, e que elas foram reprimidas por um grupo na verdade, muito maior, né, de judeus ultra-ortodoxos, homens, né? Por quê? Porque ali na região do Muro, nós temos uma separação onde os homens podem orar e onde as mulheres podem orar. E também tem uma questão que para os ultra-ortodoxos, também tem a questão se as mulheres podem orar em voz alta ou não, e podem ler os textos sagrados em voz alta ou não. Tá? Aí entra em nuances teológicas que acho que não, né, não tem como a gente... Não cabe aqui. Não tem como eu avaliar direito, né, se as mulheres podem ou não ler a Torá em voz alta. Por mim pode, tá? Mas enfim. E aí você teve um conflito entre essas mulheres, desse grupo Mulheres do Muro, e ultra-ortodoxos, né, que queriam impedir elas de fazerem as suas orações em voz alta, tá? Também tem essa questão da voz alta é importante, tá? Então, são algumas notícias aí do dia de hoje.